Vamos abrir então nossas Bíblias em Gálatas 3, carta aos Gálatas, continuando a nossa pregação expositiva nessa carta. Gálatas 3, versos... Vou ler, o verso de 1 a 5, a gente já tratou do verso 1 e 2. Vamos tratar hoje, se Deus assim permitir, do verso 3, 4 e 5, tá? Esses três últimos versos desse parágrafo. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 3, de 1 a 5. Gálatas 3, de 1 a 5, perdão. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Somente até aí, que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse sermão, irmãos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo vai continuar a sua indignação, a qual ele começou lá no verso 1, chamando os Gálatas de insensatos. O apóstolo está tão indignado com os Gálatas que ele parece não acreditar no que eles haviam se tornado. Nós vemos lá em Gálatas 1, 6, ele vai falar assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está assim indignado, como tão rápido vocês ouviram outro evangelho daquele que eu vos trouxe? Vocês estão aceitando o falso, Então ele está indignado com os Gálatas. E ele lança aqui, irmão, mais 3 perguntas. São perguntas retóricas, querendo saber como isso foi possível. Ele vai falar no verso 3 uma pergunta, no verso 4 outra pergunta e no verso 5 também uma outra pergunta. Então são perguntas de indignação, retóricas. Ele quer saber como, depois que ele apresentou a Cristo a ele, crucificado, com todos os seus benefícios dessa crucificação e morte, como eles se chegaram tão rápido a outro evangelho, a outra doutrina. Irmãos, como pode alguém ter conhecido a Cristo e logo se afastar dele, rejeitando? Como pode? Como pode? Como eu disse lá no sermão passado, uma coisa é você ter começado no erro, Você já começou naquela coisa errada. Aí não tem jeito. Mas jeito tem, Caso a pessoa venha se arrepender, jeito tem. Mas eu digo assim, ela já começou com mentira, enfim. Mas quão loucura é aquele que começa na verdade e termina na mentira. Se bandeia, bandeia para o lado da mentira, para o lado do mal. Como pode isso, Como pode? Ou seja, depois de você ter vivenciado o verdadeiro evangelho, agora você vive o falso. Como pode isso, A gente vê essas coisas acontecendo aí. Então, o verso 3, ele vai continuar, Sois vós tão insensatos? Ele dá aquela mais uma indignação. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito e acabeis agora pela carne? Essa exortação de Paulo, irmão, aos Gálatas, chamando a atenção deles de terem recebido o Espírito Santo através da verdade, do Evangelho, ou seja, da pregação da fé, como está no verso 2, Pela pregação da fé, Você recebeu, ou pelas obras, pela pregação da fé. Lógico que foi pela pregação do Evangelho. É algo bem sério e que devemos prestar a atenção nisso, irmão.
Veremos agora, irmãos, alguns textos que nos ajudarão na maior elucidação dessa passagem, né? Pois o apóstolo aqui não cansa de falar a mesma coisa na carta. Primeiro texto, vamos lá, Gálatas 4, verso 9. Diz assim a palavra de Deus. É só virar a página aí. Gálatas 4, verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir, guardar dias e meses, de tempos e anos? Como pode, né? Os gálatas voltaram para as obras, guardando dias, tempos, anos, circuncisão. Como pode? É o que ele vai dizer em Colossenses 2,16. Ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, né? Ninguém nos julgue por não guardar isso, porque isso já foi cumprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele na carta mesmo, ele lança mais indignações. Em toda a carta, porque os gálatas eles cederam à tentação. Eles cederam aos judaizantes. Vejamos outro texto, irmãos. Hebreus 10, verso 32. Hebreus 10, verso 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Perceba, irmãos, que é a mesma coisa que os gálatas tinham passado, mas só que eles parece que tinham esquecido disso, né? Gálatas, volta lá para Gálatas 3, ele vai ver. O verso 4 vai falar, né? Será em vão que tenhais padecido tanto, né? Como pode você padecer depois que você recebe o Espírito da verdade e se voltar para fábulas, se voltar para a mentira, se voltar para algo que não é verdadeiro? Como pode? É isso que ele está falando. Como pode isso, né? Foi dado o conhecimento, né? Gálatas 4:9 vai falar, ó, foi dado sendo... Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, você conheceu ao verdadeiro Deus. É como assim, irmãos? Você conhece todas as notas, né, do nosso dinheiro, né? A nota de R$2, de 5, 10, 20, 50 e 100. E de 200, né? Tem essas notas. É como se você conhece essas verdades, essas verdadeiras notas, e alguém viesse com uma nota de R$3 e você aceitasse aquilo como dinheiro também. Ou uma nota de R$150 e você aceita aquilo também. Ok? Então, se você tem a verdade em mão, por que você vai se contrair, se corromper com a mentira, irmão? É surreal. Esse conhecimento, irmão, que Deus dá, ele vai nos trazer algumas aflições. Porque todo o conhecimento de Deus vai contra a tudo que está nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 vai falar isso. O mundo jaz no maligno. Então, todo o conhecimento que nós temos através de Deus vai contra esse mundo. Ok? E nós não somos retirados desse mundo. Então ele fala assim, suportais. Volta lá para Hebreus 10. Ele vai falar aqui, ó, a partir do verso 35. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande, avultado galardão, né? Grande, né? É imenso, né? Uma coisa grande demais. Porque necessitais de paciência, ó,
para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o que o verso 36 está falando? Ó, necessitais de quê? De paciência, de você esperar, de aguardar, porque a promessa tem que ser alcançada. Ó, o verso 37, ó, porque ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O que há de vir? A promessa que está no verso 36. O que há de vir? A promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus, irmãos? Né? Se não é a salvação. O texto vai nos dizer, irmão, que depois que a gente fizer a vontade de Deus, que é o quê? Obedecer ao Senhor, confiar no Senhor, nós alcançaremos a promessa com avultado galardão. Então, o que ele está falando aqui, ó? Ó, o verso 38. Mas o justo viverá pela fé. Não pelo desvio, não pela mentira, não pela impaciência, é pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós quem? Os eleitos, né? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que os Gálatas estavam fazendo? Se retirando para a perdição. Eles não suportaram as doutrinas. Eles se debandaram para outro evangelho, para outro. Então, irmão, o que Hebreus 10 agora, que nós lemos aqui, está nos dizendo? Corroborando com Gálatas 3. Gálatas 3:3. O que ele está nos dizendo? Está falando assim, ó, permaneça aonde você está, porque vocês já sofreram tanto, pois o que há de vir não tardará, falta pouco. Ou seja, pelo nosso sepulcro, ou seja, pela vinda do nosso Senhor Jesus, que ia acontecer primeiro, irmão. A vida é breve, a vida é como um sopro, ok? Então, o que há de vir, virá. Falta pouco, parece muito, né? Mas falta pouco. Falta pouco. Olha o que o profeta vai falar. Para nos animarmos nesta manhã, irmãos. Devemos nos animar no Senhor. Não precisa abrir lá, não. Eu vou ler. Olha o que o profeta vai falar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. É coisa para mais à frente. Mas se apressa o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Está falando de Cristo. Espera-o. Ele vai vir. Abacuque 2:3, né? Ele diz no 4, eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. É pela fé, irmãos. Entende? Então, é pela fé que nós aguardamos o avultado galardão. É pela fé que nós permanecemos nas doutrinas dos apóstolos. É pela fé que nós permanecemos no Espírito e não na carne. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, e acabeis agora pela carne? Será que nós somos igual os Gálatas? Eu espero que não, irmãos. Irmãos, viva pela fé que há em Cristo Jesus e o espere. E o espere. Espere ao Senhor, mas na fé, não fora dela. Não fora dela. Isso nos leva a outro texto. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 2, verso 10. Apocalipse 2, verso 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Padeceremos, irmãos. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
As cartas, irmãos, das igrejas aqui de Apocalipse, são cartas que servem para toda a igreja de todas as eras, ok? Portanto, podemos ler este verso hoje como se fosse para nós. A primeira ordem nesse texto é: nada tema das coisas que hás de padecer. Irmão, nós vamos padecer. Nós vamos sofrer. Esse mundo é cheio de aflições. O Senhor Jesus fala o quê? Né? Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Ele fala isso. Então, é a ordem, é uma promessa do Senhor. Não temas, é uma ordem com promessa, porque a promessa está lá no final. Se você obedece, se você tem a paciência, segundo Hebreus manda, você vai ter a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Então a ordem é que fiquemos o quê? Firmes. Não importa o que aconteça, irmão, não importa o quão soframos. Foi como eu disse no sermão passado, Satanás, o diabo está por tudo e de trás de tudo o que é mal, irmãos. O diabo está nos atacando frequentemente. Porém, essa perturbação dele é temporal. Ele vai falar o quê? 10 dias. O que significa esses 10 dias? Coisa breve. Vai passar. Só permaneça firme. Só fique firme. Vai passar. Permaneça firme. A segunda ordem que nós temos: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O que é ser fiel até a morte, irmãos? É o oposto do comportamento dos Gálatas. Os Gálatas foram fiéis? Não. Saíram para outro evangelho. Foram para outro evangelho. Se nós começamos no Espírito, devamos permanecer aonde? No Espírito. Não tem, isso é a lógica, irmão. Veja o que está escrito em Apocalipse 3:11. Diz assim a palavra de Deus. 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? É a promessa que ele está falando aqui em Apocalipse 2:10. A coroa da vida. Ser fiel. Guarda o que tens. Porque qual é a promessa de Deus? Eu venho sem demora. Me espera. Aguarde. Sejamos, irmãos, como as virgens prudentes que guardaram as suas lamparinas cheias de azeite. Essa é a promessa que está descrita em Hebreus 10. Esse é o avultado galardão, a coroa da vida, a coroa da vida eterna, ser fiel até a morte. A palavra de Deus diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Guarda o que tens. Mateus 10:22. Guarda o que tens. O que a Escritura está nos dizendo, irmãos? Abre aspas. Não cometa o mesmo erro dos Gálatas, de ouvir um outro evangelho. Persevere no que você já tem, porque o que você tem é verdadeiro. Persevere nas doutrinas dos apóstolos. Guarda o que tens. Aquele que professa o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é odiado e vai sofrer. Somos vistos, irmãos, como seita, como sectários. Mas o que realmente importa é perseverar nas doutrinas verdadeiras, contidas nas Escrituras, que é a doutrina dos apóstolos. Deixem os cães latirem. Esse é o ofício deles. Eles latem. Foram feitos para isso. Deixe eles latirem. Persevere, vai até o fim, não tema. Por mais que alguém fale alguma coisa, vai até o fim, siga a palavra de Deus. Siga as doutrinas dos apóstolos. 2 Timóteo 3:12 diz assim:
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão. Tiago 1,2 diz o seguinte, 1,12, desculpa. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. É o que está escrito lá em Apocalipse. Ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se nós não crermos, irmãos, na promessa de Deus, na promessa da sua palavra, na promessa de Jesus, nós vamos crer em quê, irmãos? Nos cavalos? Em nossos braços? Nos homens que nos mentem, que falam mentiras, que nos odeiam? Não, irmãos. Temos que crer na promessa que há na palavra de Deus. E a promessa está falando aqui, porque suporta a tentação, porque você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em breve virei, guarda o que tens. A tentação, irmão, não é só quando os seus olhos cobiçam algo, não. Mas quando em momentos de adversidade, sofrimentos, você é tentado a jogar tudo para o alto, irmão. Aqueles momentos de sofrimento que você passa por causa de qualquer coisa, doença, catástrofe, perda, falência, desemprego e tantas outras coisas, você às vezes fica questionando, como pode isso, Senhor? Como pode? Eu sou seu filho. Mas ele está falando que você passará por essas provas para que você seja fortalecido, irmão. Para que você busque mais ao Senhor nessas horas. Você busca a Deus como Senhor e Salvador. Um Deus que cura. Como eu falei cedo, Ezequias estava, o leito de morte tinha sido pego por uma doença mortal. Isaías fala lá, arrume a tua casa que você vai morrer. Ezequias chora ao Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor ouve e o cura e dá mais alguns anos de vida para ele. Por que isso, irmão? Está nos provando para que a nossa fé seja fortalecida. Se nós não crermos que o Senhor pode nos ouvir, para que estamos aqui? Falando ao vento? Não, irmão. Nós cremos que o Senhor ouve. Irmãos, existem duas coisas que nós temos que fazer. Presta atenção. Primeira delas é obedecer ao Senhor. Obedecer as suas palavras, as suas doutrinas. A obediência. É difícil? É, mas tem que obedecer. Tem uma coisa que é mais difícil ainda, além da obediência, que nós temos que fazer, é confiar no Senhor. Obediência e confiança, essas duas coisas andam juntas. Você não pode obedecer e não confiar no Senhor, ou vice-versa. Se você não obedece e não confia, nada adianta. Você acha que Deus não pode algumas coisas. Não, nessa parte não sei se Deus vai me ajudar. Olha, agora, eu posso orar uma vida inteira e Deus não ouvir. Ouvir que eu falo? Atender. Pode. Porque é tudo conforme o desejo e conselho dele. Ele é soberano. Mas não é por causa disso que eu não vou orar ao Senhor e pedir, Senhor, me ajude. Tenha misericórdia de mim. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu posso falar assim com Deus, porque Ele é nosso Pai. Não podemos, irmão, duvidar de Deus, nem no sofrimento. Mas estarmos firmes, alicerçados na palavra. Podemos confiar em Deus em sua promessa. Quando ele diz, olha o que o Salmo vai falar. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Salmo 50, 15. Os Gálatas, irmãos, foram tentados e caíram na tentação. Eles não suportaram, eles não obedeceram e nem confiaram em Deus e na sua palavra. Paulo vai falar o quê?
Ó insensato, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Eles, além de desobedientes, eles não confiaram em Deus. Não confiaram. Será em vão que tenhas padecido? Se é que isso também não foi em vão. O padecimento deles, né? Será que nós em vão temos sofrido todas as coisas? O que o apóstolo está dizendo, irmão, é que os Gálatas tinham sofrido, ou seja, já tinham de alguma forma passado por alguma perseguição, difamação. O texto não fala qual foi o sofrimento, não diz, mas diz que eles padeceram, mas foi algo grande. Que ele vai falar aqui, ó, tanto, né? Será em vão que tenhas padecido tanto, verso 4 aí, tanto. Mas isso não importa, irmão. O importa é que Paulo faz uma pergunta de indignação a eles. Serás que vocês padeceram assim em vão? Perceba, irmãos, que os Gálatas padeceram, o padecimento deles não foi algo fraco. Eles padeceram muito. E o apóstolo continua, será que se é que isso também não foi em vão? Foi em vão. Os Gálatas, depois de passarem por muito trabalho e esforço, agora parece que perderam tempo com esse trabalho todo, ou seja, se esforçaram à toa, pois agora eles são salvos pelos mandamentos da lei, da antiga lei, que já foi cumprida pelo nosso Senhor. Entende o que eu falo quando eu falei dos dízimos? É o dízimo. Quando você pega o dízimo e traz para o Novo Testamento, para a nossa era, acabou, irmão. Acabou. Isso é a antiga lei. Ok? A palavra vai dizer, se você cumpre um traço da lei, tem que cumprir ela toda. Você vai ter que viver por ela. E vive sobre maldição. Nós vamos chegar lá. Está aqui, ó, em Gálatas. Em Gálatas 3 mesmo. Vive sob a maldição da lei. Por que que a lei estava sob maldição? Porque ela te apontava o pecado. Ela te dirigia, olhar se você é um pecador. A lei te acusava. Ela nunca salva. Por isso, tem uma maldição nela. Perceba, irmãos, que se nós tentarmos voltar à antiga lei, ou às obras para guardar dias, festas, circuncisão, dízimos e tantas outras coisas, os rituais, nós fazemos, isso é grave, nós fazemos da obra de Cristo fraca. Parece que Cristo não fez toda a obra. Não foi suficiente o que ele fez. Se nós usarmos do sinergismo, que é a cooperação com alguma coisa, já era. Eu e você não cooperamos com a obra de Cristo. Ele já fez e foi por nós. Ele morreu por nós. Ele levou na cruz, como nós lemos lá em Mateus 27, ele foi crucificado por nós. Será que foi em vão isso, irmãos? Isso é abominável, irmão. Isso é pecaminoso. Esse sinergismo é pecaminoso, irmãos. Você cooperar com alguma coisa, você trazer coisas antigas. Será que foi em vão termos percorrido todo esse caminho trabalhoso e árduo? Aqui só tem gente antiga na fé. Não tem mais nenhum menino na fé. Será que esse caminho que a gente percorreu foi em vão? Para agora, não estou falando que a gente está fazendo isso, mas para que a gente se atente, se alerte. Se alerte. Não podemos ir para um outro evangelho. Não podemos dar ouvidos, irmãos, a outras doutrinas falsas, de falsos pastores, falsos mestres. Eu chamo eles de encantadores de serpente. São encantadores de serpente. Não caiamos na lábia desses homens, irmãos. Ó, quanta insensatez de nossa parte seria cair na lábia desses homens, porque nós temos a verdade. A verdade está aqui, ó, na nossa frente. Não podemos ter comunhão com essas pessoas, irmãos. O povo que rejeita a suficiência da obra da cruz, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível de você ter comunhão, são trevas. Eles rejeitam.
Eles pegam a cruz e rejeitam. Não, eu posso acrescentar isso, aquilo, e aí vai. Entende? Livre-arbítrio e tantas outras coisas que eles usam. É como Paulo dissesse hoje assim para a gente, ó. Se o que vos apresentei foi um falso evangelho, um falso Cristo, então vocês sofreram em vão todas as coisas pelo que passaram. Vocês também tiveram experiência do Espírito Santo. Será que até isso foi em vão? Será que até isso lá no meio dos Gálatas e no nosso meio foi em vão? A experiência do Espírito Santo, a transformação? Qual foi a nossa transformação? Éramos o quê? Miseráveis pecadores. Deus nos transformou, nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Ou seja, o que o Espírito fez no meio de nós foi falso, no meio deles foi em vão, e que agora estão ouvindo doutrinas de homens falsos e os seguindo. Sois vós tão loucos e desprovidos de inteligência assim? Ó insensato Gálatas! Ó nós, caso tenhamos essa infelicidade, irmãos, de cair para um falso evangelho, de cair, ouvir um falso mestre. E a Bíblia nos alerta. Salmo 32, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. É dura a palavra, mas é o que está escrito. Não sejais como nós, né? Nós não sejamos como o cavalo e a mula, que não tem entendimento, irmão. O entendimento está nas nossas mãos. Peçam ao Espírito Santo que nos abra o nosso entendimento para ver a verdade do Evangelho. É através do Espírito. É através do Espírito. A exortação, irmãos, não é para que você ou eu se afaste do caminho de Deus, não, irmãos. Pelo contrário, meus queridos. Ela serve para que o propósito de Deus seja alcançado. E qual é o propósito? O propósito é que o homem que anda no erro e na mentira se arrependa e tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. A salvação. Que ele tenha a coragem de trilhar o melhor caminho, que é o caminho de Deus. Onde há luz, onde não há trevas. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E ele continua, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei? É a terceira pergunta e última. Ou pela pregação da fé? Lógico que é pela pregação da fé. Que é o que ele falou lá no verso 2, pela pregação da fé, pela pregação do Evangelho. Irmão, esse é o Espírito que operou maravilhas no meio dos Gálatas. E que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É impossível que o Espírito opere aqui de uma forma e num outro lugar ele opere de outra forma. Para a gente olhar que são contrários. É um só Espírito, irmão. Efésios vai falar o seguinte, deixa eu achar aqui. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Espírito. Então, o Espírito que opera aqui vai operar a mesma coisa em outra igreja, irmão. Em outros irmãos. Não pode ter duas características, duas doutrinas. Não, a doutrina, dois evangelhos.
O evangelho é o evangelho do Senhor Jesus, não existe outro, irmão. Se alguém está com outro evangelho, Paulo vai falar o quê? Seja anátema. Gálatas 1:9. Seja anátema. Esse é o Espírito que opera em nós maravilhas. A palavra maravilhas aqui do verso 5, ela quer dizer literalmente milagres e poder de Deus. É um poder que vem do Senhor, que vem do alto. Provavelmente, irmãos, os Gálatas viram muitos dons no seu meio lá. Deve ter visto muitas curas, expulsão de demônios, profecias, entre outras coisas, entre outros atos miraculosos. E mesmo assim, eles deram ouvido aos encantadores da serpente. Como pode isso, irmãos? Como pode? Ou você, irmãos, e eu andemos pela pregação da fé, que é pelo Espírito, ou, irmãos, andemos conforme as palavras da lei, sem o Espírito. Você não pode andar nos dois mundos. Ou você é bênção ou você é maldição. Escolha. Não é possível, irmão, que haja vários meios para se chegar a Cristo. Não, só pelo Espírito, não pelas obras, não pela carne. E a carne aqui, irmão, não tá falando pecado não, ok? A carne aqui, ela quer dizer obras da lei. No caso aqui, obras da lei. As obras não tem a ver com pecado, ok? Não tem a ver com pecado aqui não. Dá um outro sentido se você falar que é pelo pecado. Dá um outro sentido. Então, é pela obra. A carne quer dizer que obra, pelo que você pode fazer, pelo que você pode contribuir com a obra de Cristo. O que você pode contribuir para a obra de Cristo? Nada. 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 E é através do Evangelho, irmãos, que nós somos salvos, porque o Evangelho é Cristo, e Cristo é a palavra de Deus, o Verbo que se tornou carne, homem. Irmãos, como podemos duvidar de Deus? É pela pregação da fé. Aquele que opera, aquele, pois, que vos dá o Espírito, quem é? O Senhor, que nos dá o Espírito. Que Ele opera maravilhas entre nós. Como podemos duvidar de Deus, irmãos? Como? Como podemos achar que por nossas obras podemos alcançar a salvação, irmãos? Ou seja, como podemos alcançar o Espírito Santo usando meios humanos, esforços de homens corruptos? O Senhor, irmãos, nos dá o seu Espírito, não porque merecemos, ou seja, ou se fizemos alguma coisa para merecer, mas pela pregação da fé. É pela pregação da fé que o homem é convencido do seu pecado. É pelo Espírito. O homem é convencido do seu pecado e há um arrependimento depois desse convencimento para que ele clame a Deus o perdão. É através do Espírito, não da carne e não de obras. É através da pregação. É através de ouvir a palavra de Deus. Aí o Espírito é nos doado, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus é nos doado. Não podemos comprá-lo, não podemos tomá-lo, não podemos ir até ele se Deus não nos conceder. Teve um homem que intentou isso, irmão. Olha a história dele. Vamos lá em Atos 8. A gente já está acabando. Atos 8. Estamos terminando, irmãos. Atos 8, verso 18 ao 24. Olha a história desse homem, olha o que foi dito a ele. História de Simão, o mágico.
Atos 8, 18 ao 24. Diz assim, a palavra de Deus. E Simão, vendo que pela imposição, olha só, a cobiça do homem, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Olha o que vem sobre essas pessoas que podem conseguir. Aqui foi através de dinheiro, né? Mas por obras, por alguma força da pessoa conseguir o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, ou por poder, né? Em algumas outras traduções, mas é pelo Espírito de Deus. Todas as coisas é pelo Espírito de Deus. Não por força, você não toma isso, você não compra. E Pedro lança para ele, arrepende-te dessa tua iniquidade. Você está em fel, está em laço de iniquidade, mas ainda há chance. Arrependa-te, arrependa-te. Nós não podemos, irmãos, conseguir o Espírito se Deus não nos der. E para que Deus nos dê o Espírito, Ele primeiro nos dá a fé. A fé é necessária, é nos dada também. E eu termino aqui, meus irmãos. Meus irmãos, fiquem firmes. Retenha o que vocês já têm, o que é verdadeiro, o que é o Evangelho. Ok? Não andem por ventos de doutrinas. Um fala uma coisa, outro fala outra. Parem de ouvir homens insensatos, homens que falam mentira. A internet está lotada disso, irmão. Está recheada. Parem de dar atenção a esses vídeos. Se começastes, irmãos, no Espírito, então permaneça no Espírito. Mas se começastes na carne, ou seja, na obra, no erro, ainda há tempo para mudança. Se arrependa, como Pedro falou. Se arrependa. E se volte para o verdadeiro Evangelho. Se volte para o Espírito Santo de Deus. O Senhor diz lá em Lucas 11, verso 13, ele diz o seguinte, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Deus não vai nos dar o Espírito se nós pedirmos de todo o coração, arrependidos de nossos pecados? Tenho certeza, irmãos, que o Espírito está sobre nós, que o Espírito, ele reina, ele habita em nós, mesmo com todos os nossos erros. Se nós cremos no Filho de Deus, se nós cremos em Cristo, se nos foi apresentado a Cristo e nós cremos no Filho de Deus, o Espírito está em nós. É pelas obras do Espírito e não obras da carne, irmãos. É pelas obras de Cristo e não nossas. Não entre nessa situação, irmãos, de estar achando que nós podemos cooperar com a obra de Deus, porque é Ele que fez todas as coisas. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que haja alguma, a gente fica até meio tonto às vezes com certas coisas, mas vamos, e aqui eu encerro, vamos ter por palavra o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, em Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos dê o seu Espírito sempre, para que façamos as coisas do Espírito e não da carne.